Olá pessoal, vamos para mais uma aula de SQL básico para análise de dados utilizando Databricks. Aqui está o nosso workspace que a gente utilizou na aula passada, certo? Eu vou só tirar aqui essa tela lateral para que a gente tenha uma área mais ampla, tá? Databricks. Vou dar até mais um zoom aqui para facilitar melhor a visualização, tá, gente? E aí vamos utilizar logo aqui. Eu recebi alguns feedbacks, vou tentar ser o mais prático possível, vou até dar uma melhorada aqui nos vídeos para ser mais prático e mais rápido também, até porque tempo é precioso de vocês. Essa foi a nossa query anterior. Se eu vier aqui nela, selecionar, ele vai rodar somente a que foi selecionada, e se eu deixar aqui avulso, ele vai rodar tudo, certo? Quando eu rodo tudo, o que é que ele vai me trazer? Ele vai ligar o cluster, tá? E vai trazer aqui todas as minhas informações. Aqui você consegue perceber se o cluster está ligado ou não, certo? Trouxe aqui todos os dados da minha query e automaticamente ele limitou em 1000 linhas, certo? Se eu quiser tirar esse limite, desculpa, se eu quiser tirar esse limite, é só desmarcar aqui e quando ele rodar agora, vai demorar um pouquinho mais, porque agora ele vai trazer todas as linhas, certo? Pode perceber, ele vai demorar um pouquinho mais para trazer tudo, ó. Então ele trouxe aqui 14.247 linhas, certo? Quando eu boto limite, ele roda aqui um pouco mais rápido, menos de um segundo, e traz só 1000 linhas, certo? Se eu quiser fazer um comentário aqui, eu dou um Enter, traço, traço, primeiro select, certo? Se eu quiser comentar todas essas aqui, essas duas linhas, eu seleciono elas e dou um Ctrl, desculpa, um Ctrl barra, certo? E ele vai comentar todas elas, certo? Ctrl barra. Aí o que acontece, pessoal? Eu posso fazer esse limite aqui, como eu posso também fazer assim, ó, select asterisco, que é para puxar tudo, from, certo? Workspace, default, viagens. Aí para completar cada um eu fui só dando tab, enter, limite. Eu posso também escrever assim, ó, workspace, e o limite 10. O que é que vai ser, pessoal? Esse daqui, ó. O que é que vai ser aqui? E quando eu faço isso, o bom é que eu consigo fazer a minha divisão aqui de query, certo? Só outra forma de escrever aqui no SQL. O que é que eu estou dizendo aqui para o meu código aqui SQL, pessoal? Eu estou dizendo que eu vou colocar um limite de seleção em apenas 10 linhas, ó, 10 linhas. E quando eu der aqui um Ctrl Enter, ele vai rodar a query e só vai me trazer, ó, uma, duas, três, só 10 linhas. As 10 primeiras linhas, tá? Um Ctrl menos aqui, ó, 10 primeiras linhas para vocês verem, certo? Para eu poder passar para outra, ponto e vírgula, tá? Que aí ele entende que já terminou a minha inserção de código nessa parte. E aí eu vou fazer uma nova inserção de código, tá, pessoal? Só o que acontece? Quando eu puxo pelo from, puxo asterisco from, eu estou carregando toda a minha base, tá? E eu não quero carregar toda a minha base, eu quero carregar algumas colunas específicas. Como é que eu posso fazer isso? Select nome, cargo, destinos, valor, passagens e valor diárias. Quero trazer somente essas linhas. E deixa eu até mostrar uma coisa para vocês. Ó. Selecionar isso daqui, dar um Ctrl Enter. Ó, você pode perceber aqui, ó, eu tenho
O nome está depois de órgão, certo? Né? Nome, órgão solicitante. Deixa eu até colocar isso aqui também. E como vocês podem perceber, pessoal, eu não preciso seguir nome, órgão solicitante. Eu não preciso seguir uma ordem na hora que eu for puxá-la, certo? Cargo, destinos, valor passagem, valor diárias. Certo? Select, valor diárias. Aí, from, lembrando que from é selecione nome, cargo, nome, órgão solicitante, destino, valor passagem, valor diárias, from da tabela, né? Workspace, default viagens. E aí, de novo, para eu não perder tempo aqui, limite só as minhas 10 primeiras linhas. Seleciono aqui. Ctrl, Enter. Pronto. Trouxe aqui os nomes, o nome do órgão solicitante, destinos, valor das passagens e valor das diárias. E aqui, pessoal, eu já estou sendo um pouco mais, diria assim, não é estratégico, mas eu estou começando já a compreender um pouco mais a minha base. Eu já consigo ver o nome das pessoas, os cargos, o nome do órgão que solicitou a viagem, quais foram os destinos, quais foram as passagens, o valor das passagens e o valor das diárias, certo? E agora você pode estar se perguntando, tá, como é que eu consigo saber quais foram as viagens mais caras? Eu vou precisar fazer uma ordenação desses dados. E eu vou ordenar eles pelo valor das passagens. Ordenar é sumarizar, né? Vou colocar do maior para o menor. Como é que eu faço isso no SQL? Eu venho aqui, só para comentar, ordenar dados. E aí eu venho um select, o nome da pessoa que eu quero, quais foram os destinos que a pessoa fez e o valor das passagens, certo? Da tabela viagem, gente, manter o padrão, né? Tabela viagem. E aí eu vou colocar aqui o comando, pessoal, order by. Ordene por, né? Valor passagens, certo, pessoal? E aí eu vou inserir aqui um comando que é desk, ou seja, do maior para o menor. E agora eu vou vir aqui em limite 10. Deixar todo mundo no mesmo padrão, tá? Ponto e vírgula, seleciona tudo, Ctrl Enter. Então, já me trouxe aqui quais foram as maiores passagens, né? Os maiores valores, né, de passagem até o dia que eu extraí. E aqui a gente vê informações protegidas por sigilo. E aí, o que é bacana, pessoal, com essa escrita aqui, eu consigo já fazer uma pequena sumarização e consigo já dizer quais foram as 10 maiores viagens. Quais foram minhas 10 maiores viagens? Já consigo saber quem foram as 10 maiores pessoas que utilizaram as viagens com dinheiro público, né? Já consigo ver isso. Então, fica aqui a dica, né? Você consegue já fazer toda a parte de análise, já consegue fazer algumas análises, né? Não tem nenhuma conta, ele não fez nada complexo até agora. E aí você pode também estar se perguntando quais foram os destinos, né? Para o povo viajou. Vou aqui um select e vou inserir um distinct, certo?
Por quê? Eu quero fazer uma seleção distinta. Então, o que é isso? Eu quero saber quais foram os destinos específicos de viagem, certo? Como é que eu vou fazer isso agora? Vou colocar os meus destinos e aí vou inserir aqui o meu from, que é a minha tabela. De novo, workspace, e aí eu vou puxar o default. E agora eu vou ordenar por destinos, certo? Ponto e vírgula. Destinos, destinos, destinos. Destinos, from, workspace, destinos, pronto, tudo certo. E aí, ele me trouxe aqui, ó, quais foram os destinos, certo? De padrão, se eu não disser que eu quero na ordem decrescente, ele vai trazer na forma... Se eu não disser de Z a A ou de A a Z, ele vai trazer para o padrão de A a Z, certo? Quando eu venho aqui... né? Se eu botar aqui, vai ser de A a Z com alguns outros. Ó. Como eu tenho destinos com letras com acento, ele entende que é caractere especial, e caractere especial acaba vindo menor. Né? E daí pro aí, ó, V, e daí por diante. Certo, gente? Outro select aqui. Agora eu quero saber quais foram os cargos. Quais foram os cargos? Novamente, um select distinct. E aí eu chamo os cargos. Opa, da tabela viagens, meu workspace. E agora eu vou ordenar o que, pessoal? Pelos cargos. Eu não quero saber quem são os cargos. Então eu vou ordenar aqui pelos cargos. E aí, rodar a minha seleção. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver. Cargos. Ah, não, é cargo. Cargo, cargos. Outro cargo. Selecionar aqui. Pronto. E aí eu vou ter a visão de todos aqui. Vou dar um Ctrl mais aqui, vocês, certo? Então foram todos esses cargos que a gente viu aqui da tabela. Então a gente já fez alguns selects, né? A gente selecionou tudo da tabela. Vou tirar aqui esse. A gente, né? Foi o meu select da aula passada. Aqui um select com limitação. O Databricks já faz esse limite de 1000 linhas, mas você pode fazer um limite menor ainda. Né? Então você só insere aqui o limite, o comando, né? Limite. Você também pode selecionar colunas específicas e quando eu faço isso, eu não preciso necessariamente seguir a ordem da minha tabela. Eu posso trocar, né? Posso colocar primeiro o nome, cargo e daí por diante. Criar a minha própria visão de tabela. Eu posso utilizar o order by para fazer a minha ordenação, certo? Como vocês viram aqui, eu fiz a ordenação de viagens da maior viagem, né, que houve, né? As 10 maiores viagens, certo? Segundo essa base aqui de 2026, disponibilizada pelo portal da transparência. E aí eu posso fazer uma seleção distinta, né, pedindo somente as minhas informações de destinos, né? E também a minha informação de cargos. E é isso, pessoal. Essa foi a segunda aula para vocês entenderem como, com algumas linhas aqui de código SQL,
a gente já consegue saber quem viajou, para onde viajou, quais foram os destinos, quais foram os cargos que viajaram, quais foram aqui, né? A gente ordenou as 10 maiores viagens, então já dá para fazer algumas pequenas análises e a gente nem fez nenhum cálculo aqui, nenhuma query assim muito trabalhosa, muito específica, muito trabalhada. Foram queries bem simples e a gente já consegue fazer alguns tipos de análises.